E aí, turminha, tudo bem? A gente vai fazer uma aulinha agora rápida, na verdade, uma pequena experiência, para a gente poder entender um pouquinho melhor essa questão das curvas de nível, que é quando a gente transfere as cotas altimétricas, né, de um perfil de relevo, que é tridimensional, relevo é tridimensional, e a gente coloca isso numa carta, né, num mapa, e a gente transforma essa informação em duas dimensões. Aí a gente cria, para poder visualizar o relevo, a gente cria as curvas de nível, a gente usa essa técnica. Então, para a gente entender como que ela funciona e como eu devo visualizar, a gente vai fazer uma experiência agora para poder compreender melhor isso, tá bom? Então vamos lá. Então, o que que a gente vai olhar aqui? Aqui a gente tem um perfil de relevo. Então, vamos imaginar que isso aqui seja a representação de uma montanha. E essas linhas que a gente tem aqui na montanha, elas indicam as altitudes. Então, vamos imaginar que essa parte aqui inferior seria a área de 200 metros de altitude, mais ou menos, o pé da montanha. Aqui nós teríamos 250, essa linha representaria 300, 350 e aqui seria o pico da montanha. Bom, esses números, claro, foram inventados, mas eles não precisam ser de 50 em 50, eles podem ser de 10 em 10 metros, 20 em 20, 100 em 100, depende muito do nível de detalhe que você quer. Mas esse aqui seria a nossa montanha, o nosso relevo, a gente está vendo ele de perfil tridimensionalmente. A gente tem dentro dessa montanha um pequeno recorte, uma calhazinha, um valezinho, por onde a gente tem aquela linha azulzinha cortando os perfis, que seria a linha que representaria então a presença de um rio, que nasce lá na parte alta da montanha, óbvio, e ele corre então até a sua foz no pé da montanha. Então, se a gente olhar de lado, a gente consegue perceber bem essas linhas indicando a altitude. Quando a gente olha de cima, a nossa visão vai mudar. É como se a gente estivesse agora tendo uma visão bidimensional. Então a gente vê a montanha de cima e a gente consegue perceber então as linhas agora, as curvas de nível, fazendo então o desenho dela aqui no relevo, certo? E aqui a gente tem a linha do rio que está cortando esse relevo. Bom, muito bem. Se a gente transferir esse desenho das linhas para o papel, qual o resultado que a gente vai ter? Então seria isso aqui. Então eu já fiz o desenho aqui da primeira cota, aí nós tiraríamos tudo, vamos colocar aqui de lado, aí nós transferiríamos a segunda cota. Então eu deixei a primeira parte de baixo ali, e aqui eu desenhei a segunda cota. Aí eu tiro esta parte, e é como se eu tivesse desenhado, então, aqui dentro, a outra cota. Então, ali fica o pé da montanha, e eu estou desenhando essa parte de cima. Desenho, vou transferir agora a última curva de nível, faço o contorno dela, desenhei, terminei de desenhar as curvas de nível dessa montanha. Então, o desenho, aquilo que a gente viu representado das curvas de nível na montanha, esse seria o desenho no papel. Então, isso são as curvas de nível, é a representação das altitudes, das cotas altimétricas do relevo. E eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar em cada uma das linhas, o que é comum aparecer nos mapas, essa informação aqui. Então, eu teria aqui, ó, o valor de cada uma das linhas de cada uma das curvas de nível. Então, ao analisar esse mapa, eu chego à conclusão que essa é a área mais baixa, essa é a área mais alta, portanto, o que eu estou vendo aqui é uma montanha. Eu tenho que visualizar essa montanha, o pé e o topo dela. É como se eu estivesse visualizando isso. Se fosse uma depressão, vamos imaginar que esta tigela aqui represente uma depressão, certo? A gente tem aqui a parte mais alta da tigela e o fundo dela representaria a depressão, a parte mais baixa. Eu faria a mesma coisa. Eu transfiro essa curva de nível externa para o papel, a parte mais alta, por exemplo, 400 metros. Pego uma curva imaginária aqui, secundária, de 350 e assim por diante, até que eu teria a parte central lá mais baixa dessa depressão, que eu imaginei aqui que fosse de 250 metros. Então, se isso fosse um relevo de depressão, nós teríamos a parte de fora com os valores maiores, a parte de dentro com os valores menores, então eu imagino que isso aqui esteja
descendo. Então, isso aqui é uma depressão. Muito bem.